Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, né? Mais uma pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, com o evangelista Milvio. Amém? Glória a Deus e ao Senhor Jesus. E que possamos caminhar na unção do Espírito Santo. Meu nome é Milvio, sou evangelista, irmãos. Pregador e ganhador de almas para o Senhor Jesus. Amém? A pregação de hoje está em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, 57. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que eu vou ler agora e pregar, que é a unção do Senhor, e a tua graça esteja na palavra agora, para que alcance as pessoas, para que as pessoas sejam curadas e libertas, transformadas no teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um dos que iam com ele, disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, o Senhor Jesus andava com os discípulos, com os apóstolos, e algumas mais pessoas andavam com ele de tempo em tempo ali, uma multidão seguia. E uma pessoa chegou para ele e disse: seguir-te-ei, Senhor, eu serei seu seguidor, aonde quer que fores. Olha o que o Senhor Jesus disse, irmãos. Observe essa resposta. E disse-lhes: as raposas têm covis. Ou seja, ela faz ali uma casinha para ela, um covil, né? E as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, o Senhor Jesus disse que as aves têm covis, as raposas têm covis, as aves têm ninhos. Cada um tem sua casinha para voltar no final do dia. Mas eu, Filho do Homem, não tenho aonde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu. Então o Senhor Jesus disse isso: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Falou com o outro: me segue. E o outro disse: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá a enterrar meu pai. Então o outro disse assim: eu tenho outras coisas para fazer, não vou não. Entendeu? Quantas pessoas estão dizendo assim? Quantas, irmão? Está dizendo assim: a primeira eu vou aproveitar a minha vida, para depois eu ir. Quantas? É o que esse disse aqui: primeiro eu vou sepultar meu pai. O que era sepultar? O pai dele estava morto? Não. Pela tradição judaica, ele tinha que ajudar os pais nos afazeres até que o pai morresse. Quando o pai morresse, ele estava livre. Entendeu? Então, ele disse: não, eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou seguir o senhor, não. É o que acontece hoje. O que mais acontece? Pessoas dizendo assim: não vou não, vou perder minha vida. Vai. Se você quiser servir ao Senhor Jesus, a Bíblia diz: todo aquele que por minha causa perder a vida, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. O que é ganhar a vida, irmãos? É levar uma vida com os prazeres da carne. Tudo que a sua carne quer, você dá. Né? Luxúria, lascívia, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, drogas, embriaguez, tudo que sua carne quer, você dá. Então você ganhou a vida, né? Ganhou a vida mundana, mas perdeu a vida eterna. Você foi burro, sabe por quê? Seu corpo é corpo, alma e espírito. O corpo você já sabe o que é, seu corpo aí, essa matéria, carne. A alma é você. E o espírito é o fôlego de vida que Deus te deu. É através do espírito que você se conecta com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Aí, tem um ditado árabe que diz assim, que fala assim: existe um lobo dentro de cada um de nós. O lobo que vai ganhar a vitória é aquele que você alimentar mais. Então a sua carne e o seu espírito. Aqueles que alimentam a carne vão para o inferno. Aqueles que negam os prazeres da carne, a luxúria, a prostituição, a idolatria, a fornicação, a glutonaria, aqueles que negam essas coisas, mas aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e negam-se a si mesmo, esses terão a vida eterna. Se você não se arrepender dos seus pecados, você sabe quais são. Arrependa-te dos teus pecados, negue a sua carne, para que você tenha direito à vida eterna. Porque aqui esse jovem disse: eu não vou seguir, eu vou fazer minhas coisas primeiro. E Jesus disse para o outro:
Diz também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir dos que estão em minha casa. Ou seja, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Mas aí a resposta de Jesus para o primeiro foi assim, ó: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, ele não falava de quem estava morto, porque morto não enterra morto, tem que estar vivo para enterrar morto. Quando ele disse deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele quis dizer aqueles que estão mortos para mim, que não me entregaram a sua vida ainda, que não confessaram a mim como Senhor e Salvador, deixe que eles enterrem a eles mesmos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou para aquele, a gente não sabe se ele foi ou se ele não foi, porque está aqui a palavra. Mas provavelmente ele foi, porque o Senhor Jesus deu uma ordem direta para ele. E ele pediu para ir, como o Senhor Jesus não permitiu. E diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão na minha casa. Mas Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, conhece a verdade, conhece a palavra, e olha para trás, você não é apto, você não é digno, você não merece. É isso que está escrito. Glória a Deus. E depois disso, Jesus escolheu ali, entre todos que tinham, porque tinha uma multidão, ele escolheu 70 homens e mandou-os adiante da sua face. Ele falou: vocês vão, 70, vem aqui vocês, de 2 em 2. Vocês vão para cá, para lá, para cá, para lá. E foi separando eles para ali, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então ele mandou esses na sua frente, para todos os lugares que ele iria. E disse-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Olha essa palavra, irmãos. Rogai, pois, ao Senhor. A ceifa é grande, a colheita é grande. Tem muita. A palavra foi plantada desde sempre e agora é a época da colheita, irmãos. Nós temos que colher. Nós possamos rogar a Deus: Senhor, envia ceifeiros, Senhor, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Que assim como eu estou fazendo agora, existam muitos, meu Deus. Levanta pregadores da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Então rogai, pois, ao Senhor da ceifa, a Deus, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então nós estamos, irmão, pregando a palavra de Deus aí como cordeiros no meio de lobos, que todos querem nos devorar. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Então não se preocupa com bolsa para pegar muito dinheiro, muita doação. Nem alforje, nem sandálias para ostentar, para ficar bonito. E não saia por aí querendo aparecer. E em qualquer casa onde entrares, dizei, primeiro, paz seja nesta casa. Então, chegou numa casa, alguém te recebeu, vai deixar você entrar, você fala: a paz seja nessa casa. E o Senhor Jesus vai dar a paz àquela casa, porque ele deu a ordem para mandar. Mandou você determinar a paz naquela casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, a paz voltará para vós. Você quer ter paz, meu irmão? Saia e diga: a paz seja nessa casa. E fala do Senhor Jesus ali. Se eles não permitirem que você fale, se não tiver ali um filho da paz, essa paz volta para você. Se eles deixarem você entrar, ouvirem a palavra e confessarem o Senhor Jesus, a paz definitivamente estará naquela casa. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, se chegou numa casa, te receberam ali, fica ali. Não fica assim: aquela casa lá é melhor, me chamaram para ir para lá, vou para lá. Não, não. Te chamaram para ficar naquela casa. E em qualquer cidade em que entrar, de vos receber, comei do que vos for oferecido. E não andeis de casa em casa. Tá vendo? Fica na casa que te aceitou primeiro. E em qualquer cidade em que entrar de vos receber, comei do que vos for oferecido. Então você chegou numa casa, o pessoal é pobre, está comendo ali angu com caldo de carne, com caldo de osso. Um exemplo, irmão. Você vai agradecer a Deus por aquele angu com caldo de osso, vai comer sem reclamar. Amém? Cuidado e ora sempre, meu irmão. A oração pelo alimento é assim: Senhor,
eu te agradeço por este alimento. Agradeceu. Senhor, eu apresento diante do Senhor este alimento. E, Senhor, eu consagro a Ti este alimento. Acabou a oração pelo alimento. Que seja café da manhã, que seja almoço, que seja janta, que seja um lanche. Você entendeu? Tem gente que vai falar assim, quem vai orar pelo almoço? Aí a pessoa ora 2 horas de oração. Meu irmão, você está hipócrita, você está querendo aparecer, você quer ser visto. A oração pelo alimento é agradecimento a Deus porque tem o alimento. Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Apresentar aquilo que você vai comer a Deus. Senhor, eu te apresento este alimento. E consagrar ao Senhor. Para que aquilo que você coma seja consagrado ao Deus, Pai do Senhor Jesus, e que nós sejamos abençoados com aquele alimento, consagrado ao nosso Deus. Amém? E eu consagro ao Senhor este alimento, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Acabou a oração pelo almoço. No máximo que você pode fazer ali, meu irmão, vamos supor, você está na casa de alguém, aí orou pelo alimento, a pessoa ali te convidou, você é um convidado, você fala, Deus, abençoe esta família, de onde veio a provisão desse alimento, que o Senhor abençoe esta família sobremaneira, que sempre tenha alimento nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó, uma oração de 40 segundos completíssima, e abençoou e protegeu a todos que vão se alimentar daquela comida. Amém? Então, em qualquer cidade em que entrardes, vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos, que nela houver. Vou ler de novo. E curai os enfermos, que nela houver. Irmãos, tem que curar, nós temos que ter ousadia. Começar a colocar a mão na testa da pessoa e falar, recebe a cura em nome do Senhor Jesus. Pessoas endemoniadas põem a mão não encostar na testa, não chega perto e fala, sai em nome do Senhor Jesus. Eu falo para não encostar, porque se você não tiver com a vida no altar, você toma uma cepada, irmão. Cuidado. Então, chegou numa cidade, pregou a palavra, chegou numa casa, entrou, pregou a palavra. Cura os enfermos se estiver ali no nome de Jesus. E diga-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Oh, aleluia. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Então você chegou na cidade, eles não querem que você pregue a palavra de Deus, igual os gadarenos fizeram com Jesus. Só podia ir embora daqui. Jesus libertou um homem endemoniado. Ao invés deles clamarem a ele para ficar, só podia ir embora daqui. Esse povo paga um preço até hoje, irmão, de miséria e de fome, de um lugar muito ruim. Porque falaram que Jesus vai embora. Porque valorizaram mais um bando de porcos, do que o milagre que Jesus fez. Ao invés de falar, Senhor, agora era o nosso alimento, nossa vida, a gente ganhava tudo com esses porcos. Aí o Senhor mandou eles pro penhasco lá, eles caíram tudo no mar, estão mortos. Nós agora estamos sem renda. Agora nós clamamos ao Senhor que fique aqui conosco e nos ensine a ter outra renda. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, sabemos que o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor expulsou aqueles demônios ali, que ninguém nem chegava perto dele. Mas agora não podemos deixar o Senhor embora, não. Agora nós precisamos do Senhor, para nos guiar. Jesus ficava ali 2, 3 dias, dava a eles uma nova fonte de renda, eles tinham aceitado ali, confessado o Senhor Jesus, ia ter ensinamento, ia ter mais cura, ia ter mais libertação. Não, mandaram ele embora, irmãos. Mandaram eles, não reconheceram a oportunidade da visitação que eles tiveram. Olha para você ver. Mas em qualquer cidade, olha só, em que entrardes vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Olha o que ele disse lá para aquele povo. Até o pó, que da vossa cidade se nos pegou ao pé, quando ele pisava, que é a poeirinha ali, sacudimos sobre vós, bate o pé, irmão, sacode o pé. Sabei contudo isto, que já o reino sacudiu o pé sobre vós. Então sacudiu ali, como testemunho contra eles. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus chegou aqui, mas vocês estão rejeitando ele. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou o Filho de Deus. Então, cuidado, você, a cidade aqui está falando de cada pessoa individual, e não da cidade, nome da cidade. Por exemplo, você chega em Belo Horizonte, algumas pessoas não te aceitam, a cidade inteira tem que pagar? Não, quem não aceitou o Senhor Jesus. Está ouvindo? Então,
Confessa o Senhor Jesus com a tua boca, meu irmão, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles prazer. Arrependa-te dos teus pecados. Os seus pecados estão adiante de ti, porque o Senhor Deus, Ele tem dentro de você o DNA dele. Entendeu? Quando quebra a sua cadeia de DNA, vai chegar lá na palavra Yahvé. YHWH, que na verdade não é Yahvé, é o som da respiração. Ó, YWH, Yah. É o som da respiração. O bebê, quando ele apanha e chora, depois que ele chora, é o nome de Deus. A nossa respiração, falamos o nome de Deus. E se você crê, amém? Se você não crê, é assim também, entendeu? E Jesus e Deus e o Espírito Santo criou um lugar para você, se você não crê, chama Lago de Fogo, prisão eterna. Você tem todo o direito de não crer porque ele deixou. Mas você tem sua morada preparada também, a morada eterna. E lá, a cada segundo que você passar lá, pela eternidade, que olha que não é pouco tempo, a cada segundo você vai se arrepender de ter seguido pessoas retardadas, débeis mentais, que lutaram contra a natureza humana, seguindo Satanás, para poder desfazer daquilo que Deus criou. Porque a intenção de Satanás é pegar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, e transformar ele a imagem e semelhança dos anjos caídos, dos demônios, da imundície, a imagem e semelhança da prostituição, a imagem e semelhança do sexo com animais. É destruir o homem, tirar uma mulher que é linda, perfeita, um homem que é lindo, perfeito, ali criado pela mão de Deus, e transformar um homem num monstro. Você vê pessoas aí hoje que fizeram tanta coisa com o rosto. Não vou nem falar tatuagem, porque tatuagem é uma das coisas. Porque eles põem tatuagem, põem piercing, corta nariz, corta a língua no meio, afina os dentes, vários dentes afinados ali, como um monstro, põe chifre, faz um monte de coisas. Então a intenção do diabo é tirar a aparência do homem, a semelhança do homem. Quando digo homem e mulher. A semelhança deles com Deus e fazer com que eles sejam a semelhança e a imagem dele e dos anjos caídos. E muitas pessoas estão aí seguindo Satanás, seguindo o diabo aí, indo para o inferno a passos largos. E tem o direito de ir, viu? Tem mesmo. Então que Deus abençoe, que você encontre seu pai rápido. Já que você quer seguir ele é seu pai, que o Senhor o encontre rápido. Amém? Principalmente vocês que se declararam satanistas, né? Pessoas que já sabem o que estão fazendo e continuam fazendo, macumbeiros, candomblé, magia negra, voodoo, né? Todos vocês aí que possam encontrar com seu pai rápido, viu? Não tem dó não. Que o Senhor Jesus já desça com vocês na sepultura. E que vocês possam aprender lá, quando chegar lá na condenação eterna. Escolher o lado errado, aguenta a consequência. Então, Senhor, mas pela tua misericórdia, Deus, as pessoas, Deus, que estão ouvindo a tua palavra e que, ó Deus, que o Senhor entrou na casa delas, que elas abrem a porta para ouvir a palavra, Senhor, e que buscam o Senhor, que essas pessoas sejam salvas. Viu, irmão? Compartilha esse vídeo, compartilha a pregação da palavra de Deus, porque aqui o Senhor Jesus disse: mas em qualquer cidade que entrar e não receberam, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que o reino de Deus é chegado a vós, mas estão rejeitando o reino de Deus. E digo-vos que será mais tolerável naquele dia para Sodoma. É por isso que eu falo, irmão. É mais tolerável para Sodoma e Gomorra naquele dia do que para aquela cidade. Aqui falou Sodoma, né? Então é mais tolerável para Sodoma naquele dia do que para aqueles que hoje negam o Senhor Jesus. Está dado o recado. Arrependa-te dos teus pecados. Arrependa-te de ter entregue a tua vida a Satanás. Arrependa-te agora. E se você tem medo de Satanás te matar, somente na tua alma. Eu oro agora, Deus, blinda a mente dessa pessoa que vai orar agora. E ela vai orar em espírito, porque se ela falar com a boca, os diabos, Satanás dela, lá mata ela. Os anjos caídos que habitam nela, o principado, potestade, dominador, força do mal, se ouvir, mata ela. Então ora na sua mente, fala contigo mesmo aí, com Deus, e Deus vai estar te ouvindo. E aí começa a sua libertação e ele te blinda. Já sobre a tua vida eles não podem mexer, não podem te matar. Tem todo um processo de libertação, mas matar você eles já não podem mais depois dessa oração. Tá bom? Então ora comigo aí, repete o que eu vou te dizer. E você que pode falar em voz alta, que está em qualquer outro lugar aí, grite em voz alta.
Repete comigo, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. E quebrar o poder dos anjos caídos sobre a sua vida. Quebrar o poder de Satanás, do diabo contra a tua vida. Amém? Então ora comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra em mim, habita no meu coração. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senhor Deus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor, em nome do Senhor. Eu estou pedindo de novo, irmão, por causa dos satanistas, das pessoas que estão confessando o Senhor Jesus aí, que precisa desse reforço de anjo na vida dele. E põe anjo de guerra ao meu redor, Deus, e me protege. E me conduz, Senhor, àquela pessoa que vai ministrar sobre a minha vida a libertação. Em nome do Senhor Jesus. E anota meu número aí, irmãos. Se você precisar, você liga para mim. 33998-362348. Evangelista Milvio. Pode ligar que nós vamos estar orando por você aí. E pagando o preço junto com você pela sua salvação e libertação. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra que foi lida e pregada. Abençoa a todos, meu Deus. Que todos venham a ser abençoados por essa palavra. Deus, que todos possam receber agora, ó Deus, o teu amor, que o amor do Senhor esteja sobre a vida de cada um que está ouvindo a palavra. Que o amor do Senhor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, esteja com cada um agora também, sobre a vida de cada um. E a consolação e a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus nos dando comunhão com o Senhor Deus, esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Me segue aí e compartilha o vídeo, vamos ganhar um para o Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.